Tive lá com a Associação Corações Unidos. Eles são da Espanha. Começa com o pastor Henry Frias. Ele é de Bilbao, mas ele é dominicano. Ele vive lá em Bilbao, tem a igreja dele em Bilbao. E surge com ele, se eu não estou equivocado, tá, dessa história, porque eu tive pouco contato com ele. A gente ficou lá 17 dias, mas era tanta agitação que eu não consegui ter esse... Mas se eu não estou equivocado, o que ele me falou, começa quando ele foi pro Iraque. Ele teve no Iraque, ou no Irã, não lembro, com os Estados Unidos, com o exército americano. E ali, ele viu muita coisa acontecendo. E ele sentiu no coração dele de um dia ter um projeto missionário naquela região do Iraque, ou então em África. Ele começou fazendo isso no Haiti. Depois ele foi pra Quênia. E aí no Quênia que ele falou, não, é ali que Deus tá me enviando mesmo pro propósito. Então, o convite que eu recebi basicamente foi... Gui, estamos indo na quarta-feira pro Quênia. E era domingo. Nossa. Você pode ir com a gente? Daí eu, ok, bora. Então bora, vamos aceitar. E era um sonho pra mim estar em África. De verdade, sempre foi um sonho. E eu tive ia ter a oportunidade em 2020 de estar na África do Sul. Acabou que, por causa da pandemia, eu não pude estar. A gente acabou fazendo um evento online e tal, mas não é a mesma coisa. E estando agora Quênia, Uganda e Tanzânia, muita coisa eu vivi ali, muita coisa eu experimentei, aprendi muito, muito mesmo. E foi muito bom mesmo. Sobre a roupa, foi com os Maasai que você tá dizendo, né? Sim, durante a nossa estadia lá, a gente encontrou uma tribo Maasai. Pra quem não sabe o que é a tribo Maasai, eles são basicamente a tribo mais temida da África. Eles denominam assim. É uma tribo onde até mesmo os leões têm medo deles. Se você procurar Maasai versus Lion no YouTube, você vai ver que os leões fogem deles. Porque eles têm a cultura de, se eu não me engano, com 12 ou 15 anos, matar leão. Um jovem, quando chega à cidade, pra ele ser considerado um homem... Sim, eles têm que matar um leão sozinho. Então, tipo... Tem pessoas lá que já mataram mais de 10 leões. Da vida, o tempo moderno, não é? É tipo isso, quase isso. Não, e é uma loucura, mas pelo que eu descobri lá, falando com eles, falando com as pessoas de locais também, os Maasais hoje são cristãos, e então são todos convertidos, e pra mim é surpresa isso, porque eu não esperava. Claro que eles têm algumas culturas deles ainda, são uma tribo, então é muito difícil, né, da gente dizer pra eles, muitas vezes com a Bíblia, que aquilo talvez não seja correto, mas enfim, a gente respeita a fé deles e saber só de que eles acreditam em Jesus, cara, já é algo grandioso. Eu encontrei eles ali no meio de um dos nossos passeios, e daí eles já foram lá, chegaram, colocaram a roupa Maasai na gente, tava um cheiro bem forte. Mas foi muito fixe, a gente dançou junto. Não, bem peculiar. Mas foi muito bom mesmo. E essa experiência Quênia, Uganda e Tanzânia foi pra mim de verdade uma experiência que marcou em muitos aspectos da minha vida, sabe? Claro que toda a gente aqui vai dizer que qualquer experiência em África da desigualdade social. Isso é fato, existe muito. E a gente vê isso lá e talvez isso que nos toque. Mas, cara, não tem como eu não dizer que foi isso também pra mim. Porque a gente chegava em lugares que, por exemplo, orfanatos, que as crianças de lá sofriam muito, foram pegas no lixo com 2 meses, 2 semanas. É muito triste, sabe? E eu senti muito forte no meu coração de alguma maneira de abençoar aquela obra. Uma das coisas que eu pude fazer, que hoje eu tenho condições de fazer, que eu senti no meu coração, foi fazer um álbum de música eletrônica. Mas uma música eletrônica um pouco mais afro. Se chama Afro House. Vocês devem conhecer também. E eu peguei esse álbum basicamente e falei, olha, Associação Corações Unidos, Pastor Henry, eu tô produzindo esse álbum. E um detalhe, eu produzi esse álbum com sons que eu gravei com o meu iPhone durante toda a viagem. Espetáculo. Sim, eu gravei os irmãos cantando, gravei momentos. Só tem uma música só que eu acabei pedindo uma colaboração de um artista nigeriano. E ele aceitou, chama Else Beats. A música chama Shalom. E basicamente esse EP todo, esse álbum de 4 faixas, eu falei, eu quero doar pra essa missão. Então todos os royalties, tudo que receber desse álbum eu vou estar doando pra missão. E foi uma maneira que eu encontrei, assim, de alguma forma poder ajudar, sabe? Que eu senti no meu coração de... Cara, não tem como você não ser tocado.
sabe? Essa é a verdade. Não tem como você não ser tocado. Verdade. É uma experiência que talvez você olhando de longe, você já deve sentir algo, mas você estando lá mesmo, está à frente, olhando para aquilo, é totalmente diferente, é muito mais profundo. Espetacular. Eu estive em África também já tive essa hipótese. E uma coisa que eu reparei é que o pessoal tem muito ritmo musical. Exatamente. Com nada eles fazem música. E isso eu fiquei, uau, com nada eles dançam. Sim. E tu, com essa sensibilidade musical e com essa sensibilidade de ritmo e não sei o quê, deves ter reparado, não é? Em ritmos diferentes, em ritmos que tu pudeste até se calhar ver e, isto interessa, não é? Sim. Uma coisa que, inclusive, engraçado, né? Porque, bem que você falou isso, porque eu realmente vi muitas pessoas, por exemplo, com um tambor só. A igreja não tem instrumento musical, não tem som, não tem energia elétrica, mas tem um tambor lá e tem pessoas que cantam. E com palmas. E com palmas. E com pouco eles fazem música e... Exatamente. E eu vi aquelas pessoas muitas vezes em um culto assim, tocando com tambor e tal. E, no Brasil isso daí seria confundido com outra coisa. Exatamente. Sabe? Exatamente. Se é que vocês me entendem. Sim. E eu olhava aquilo às vezes e eu falava, mano, será que é uma religiosidade minha? Sabe? Mas eu percebia que, cara, eles estão adorando a Jesus, sabe? Você acha que também que é muito mais natural? Muito mais, às vezes, entre aspas, verdadeiro? Então, eu acho. Eu encontrei um... Cara, é muito louco isso. Eu tava em Uganda e a gente foi pra um lugar e eu não lembro qual era o nome da cidade, mas era bem longe da capital de Uganda, que é Kampala, se eu não me engano. E a gente saiu de lá, a gente foi pra essa cidade bem longe. E eu lembro de a gente entrar numa casa de um dos irmãos da igreja. Essa igreja vai ser reconstruída, na verdade, pela Associação de Nações Unidas. E a gente foi visitar a casa de alguns irmãos também, vão ser construídas. Esse irmão, ele vivia numa casa que era basicamente construída de barro, sabe? Era barro e madeira, eu não sei como dizer isso. Era muito simples. E ele apresentou o pastor local, apresentou pra gente, ele também é o guitarrista da igreja. Daí a gente falou, então pega a guitarra, vamos tocar com a gente. Ele pegou a guitarra dele, cara, a guitarra era tipo assim, era muito velha, era madeira muito já, sabe, em estado tipo lamentável, com 3 cordas, ele não sabia tocar direito, tocava muito mal, essa é a realidade. Mas, eu juro pra você, aquilo pra mim foi uma lição pra mim. Que eu falei, cara, você olha ali a técnica dele, não existe. Você olha pro instrumento dele, não tem instrumento musical. Pouco existe. E eu olho, muitas vezes a gente tem tudo aqui, sabe? Tem igrejas, inclusive, às vezes nem tem músicos até aqui em Portugal. Eu já fui em igrejas assim. E, cara, ele não tem nada e tem tudo. Sabe? E o coração dele, às vezes, é maior do que muitas pessoas ali que estão ministrando ou estão adorando mesmo a Deus em qualquer ambiente. Eu me emociono até. Porque, cara, isso toca o coração. Isso mexe, cara. Se você olha aquilo, você não aprende com isso, se não mexe em você. Verdade. Cara, isso transforma, sabe? E você vê aquilo, você fala, mano, eu não faço nada pra Jesus, velho. Muitas vezes você fala, sabe, meu coração precisa ser transformado. Não pode ser só música, né, velho? Tem que ser essência, tem que ser louvor. Às vezes a gente acha que a gente entrega muito. Daí você olha pra aquele cara ali e você fala, mano, eu preciso entregar mais. Eu preciso ter muito mais sede, porque se ele tem sede com Jesus ouvindo aquilo ali, às vezes a gente ouve uma música ou outra, a gente enjoa. A gente troca de música, sabe? Ele toca talvez a mesma música ali, ó, há muitos anos. E tá ali. Verdade. E tá ali. Mas é bom, às vezes, é bom às vezes acontecer isso, né? Pra dar uma chacoalhada na gente. A gente vê e falar, exatamente. Dá mesmo. Você pode dar muito mais do que isso aí, ó, né? Exatamente. A essência tem que estar lá, que é Cristo. Só isso. Exatamente. E eles têm muito dessa essência em África. Tem muito disso. O ritmo, como você disse, a música, isso tá dentro deles. E a adoração deles, cara, mais espontâneo do que aquilo não tem. Verdade. Obrigado. De nada.